Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nessa noite começarmos nosso culto de adoração ao nome do Senhor, aquele que é digno, aleluias, aquele que é poderoso, glória a Deus. Eu queria convidar nessa noite a nossa irmã Marileia para fazer a oração nessa noite de início do nosso culto, amém? Santo e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus querido, Pai amado, justo, estamos aqui em tua presença, Senhor, para derramar nossos corações, meu Pai, em teu trono de glória, para que nosso louvor, a nossa adoração chegue a ti, Senhor, com um cheiro de aroma suave, Senhor narinas. Ó Deus querido, que suas mãos estejam estendidas sobre nós, sobre este lugar, sobre esta casa, esse lugar aqui, Senhor, que o Senhor separou para a adoração ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos, meu Pai, que nós somos um tempo grande, Senhor, que nós te adoramos, ó Deus. A palavra diz que não se adorava o Senhor só no monte de Jacó, Senhor. O Senhor quer um verdadeiro adorador, com o coração voltado para a sua adoração, Senhor. Por isso estamos aqui, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, receber, Senhor Deus, que nós possamos dedicar a nossa adoração a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, Senhor, porque nós nascemos para Te adorar, Senhor. O Senhor é o amado da nossa alma, Senhor. Sem Ti não podemos viver nenhum momento da nossa vida, Senhor. Oh, Deus querido, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Pessoas que vão cantar, que vão louvar, meu Pai, que vão tocar, Senhor, o pastor vai pregar. Oh, Deus querido, Pai, Senhor, neste momento, Senhor, eu não posso deixar de te pedir, meu Pai, interceder por luz, Senhor. Sim, Deus. Por aquela criança, Senhor, está no UTI, passando, meu Pai, por maus momentos, Senhor. Oh, Deus, eu não sei, Senhor, como é a vida deles, dos pais, com o Senhor. Mas que o Senhor usa as suas misericórdias com ele ali, Senhor Deus. Que seja o seu médico por excelência, Senhor. Que aquela cirurgia que está fazendo possa conseguir ser feita por tuas poderosas mãos, Senhor. Ó Deus, esteja, meu Pai, sua mãe, seu pai, Senhor, sua avó, sofrendo, ó Deus. Nós também, Senhor, porque sabemos que eles infelizmente estão sofrendo, Senhor. E visita cada enfermo, Senhor, na face da terra, Senhor. Oh, Deus querido, visita o seu povo espalhado na face da terra que está te adorando, Senhor Deus. Oh, Deus, que cada um, meu Pai, com o seu coração sincero, Senhor. Muito obrigado por este dia, Senhor. Derrama ao redor, meu Pai, as águas purificadoras, meu Pai, do seu trono, para que possamos receber, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Usa o teu céu para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Esteja com a minha família também, cada um na sua casa, Senhor. Ó Deus, consagre minha família no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, que toda a nossa família venha ser salva, meu Pai, por tua graça, por tua escolha, Jesus. Ó Deus querido, continua conosco, meu Pai, é a minha humilde oração, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glórias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, Just
vão cair, enfermidades vão sumir. O Espírito de Deus Já se encontra por aqui. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo tocando você. Ele pode, quer e vai fazer um milagre acontecer. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer um milagre em você. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vem nesse lugar, Senhor, e enche esse lugar com a tua glória. Chamamos a tua atenção nessa noite para as nossas vidas, Deus. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. eu quero subir O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Peça ao Senhor. Entra na minha casa,
fez um milagre em mim. E quem além do Senhor, aleluias, é poderoso para operar os seus milagres nas nossas vidas. E o maior de todos eles, aleluias, é a nossa salvação em Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas. Oh, aleluias! Você pode declarar uma palavra de amor ao Senhor nessa noite? O Salvador das nossas almas, o amor das nossas vidas será. Ainda que muitos queiram esconder, aleluias, a verdade de que o Senhor é real, aleluias, não é uma imaginação das nossas mentes,
das nossas vidas. O Senhor é real. Ainda que muitos não queiram crer, aleluias, nós cremos, Pai, porque nós sentimos, porque nós sabemos a verdade, ó Deus, de quem o Senhor é, porque o seu amor queima no nosso coração, ó Deus, e nós não podemos esconder a chama desse amor. É impossível, Senhor, esconder. Tu és real, Senhor, Tu és real. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, o seu caminho nos mostrou a luz. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, o seu caminho nos mostrou a luz. A Ele a glória, a Ele o louvor, Rendemos, Senhor, a Ti. a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o Glória a Deus. Pastor João. Graça e paz. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Achaste? Capítulo 13, repetindo. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus.
vamos falar nessa noite sobre a parábola do trigo e do joio. Parábola que Jesus contou. Algumas pessoas ignoram certas parábolas pelo fato de ser uma parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta através de uma comparação. E Jesus está fazendo aqui uma comparação ao contar essa parábola. Isso aqui ele usa o joio e o trigo. São duas plantações do campo, uma frutífera e a outra infrutífera. Vamos ler então a partir do versículo 24, onde ele conta mais uma parábola que é, portanto, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em moles para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa comparação que Jesus faz nos ajuda no entendimento do que ele deseja passar para nós, para nossas vidas como igreja, como servos e servas de Deus. Que o joio, ele nos orienta que o joio, ele cresce junto com o trigo. Atrapalha? Às vezes atrapalha um pouco, sim. Porque quando a gente tem uma lavoura, qual é o desejo do agricultor? Que a sua lavoura esteja limpa. Que esteja ali somente a plantação boa, frutífera, e que nada atrapalhe ela. Porque qualquer uma outra planta que nascer no meio, ela vai prejudicar a sua lavoura. Mas, quando se trata do joio, para arrancar o joio do meio do trigo, antes
do trigo chegar ao ponto da colheita é um serviço impossível. Portanto, Jesus, ao contar essa parábola, nós vemos que foi perguntado a ele: Senhor, mas o Senhor não plantou somente semente boa? A sua semeadura não foi só com semente de qualidade, de excelência? Sim, foi. A semente que é lançada na terra fértil é semente de excelência, semente boa. Porque essa semente, ela precisa brotar, germinar nessa terra, crescer, se formar e produzir frutos de qualidade. Ela tem que ter uma produção excelente. Não pode ter nenhuma perda. Porque aquilo que é de Deus não se perde. Aquilo que Deus lança em nosso coração não se perde. Eu não quero sair do texto, mas eu preciso dar uma chegada na multiplicação dos pães e dos peixinhos. O texto diz que Jesus operou um milagre, foi de Deus. Naquela operação do milagre, ele saciou a fome de cerca de 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Ele mandou recolher tudo, porque eu não podia ficar no deserto, não podia perder. Recolhe e guarda, vai precisar lá na frente. O que é de Deus não é lançado fora, não é lançado aos porcos, não se perde. O que Deus nos dá é para nós que somos ovelhas do pastor Jesus Cristo. Mas o joio cresce. Aplicando isso na igreja, porque essa semeadura está falando do reino de Deus. Aqui, por exemplo, nessa noite está o reino de Deus. Glória a Deus. Esse reino que foi anunciado por João Batista, que veio para preparar o caminho do Rei Jesus, e quando Jesus se manifesta na plenitude dos tempos, ele diz: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não foi ainda estabelecido na sua totalidade, mas ele está aqui porque ele está em nós. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. E nós clamamos pelo reino, ele está em nós. Aleluia. E essa semeadura é a semeadura do reino. Ela foi semeada em nossos corações. O Senhor semeou a boa semente. Mas aí vieram e perguntaram ao Senhor: mas quem plantou essa semente ruim, esse joio no meio do trigo? O Senhor daquela propriedade contada pela palavra de Jesus, ele disse: dormindo os homens, veio o inimigo, semeou essa semente maligna e retirou-se. Preste atenção. Veio o inimigo, vou falar novamente, veio o inimigo, semeou a semente maligna e retirou-se. Eu pergunto: o Senhor do campo que semeou a boa semente, ele semeou e não foi embora. Ele ficou ali para quê? Porque aquele que é o agricultor, ele permanece na sua propriedade para cuidar, para regar, para tirar o mar. Ele não vai embora, ele permanece para tratar da sua lavoura. Mas aquele que semeou
a semente maligna, ele retirou-se. É isso que o inimigo faz. Ele procura entrar numa casa, numa família, no trabalho, na escola, na universidade, com a sua semente, faz a confusão e vai embora. Mas Jesus, quando ele entra em nossas vidas, ele permanece por intermédio do Espírito Santo, onde João diz que ele veio agora para ficar. Ele não vai embora, ele permanece conosco. O que nos orienta o apóstolo Paulo é para que não deixemos apagar em nós o fogo do Espírito Santo. Ele permanece. O semeador da boa semente não vai embora, ele permanece conosco. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque em alguns casos, lamentavelmente, acontece, pois eu tenho visto nessa caminhada longa da minha vida alguns julgamentos. E coisa séria. Já ouvi casos de irmãos que faleceram e o outro falar. Não foi uma nem duas vezes que ouviu isso. Será que foi salvo? Será que não era joio? E às vezes no nosso meio tem alguém que não tenha a bênção na fé que nós temos. Pode ser mais fraco na fé, mais frágil na fé. E nesse caso nós não podemos apontar e julgar a pessoa e dizer que é joia em nosso meio. Nós não sabemos. Só quem conhece é o dono da agricultura. Nós não conhecemos. Nós não sabemos quem é quem. Só o Senhor, nosso Deus, que conhece todas as coisas. Só Ele é capaz de identificar em nosso meio quem é quem. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. E quando nós identificamos em nosso meio alguém que seja mais fraco, não está caminhando com tanta garra como nós caminhamos, o que nós devemos fazer? Qual o conselho bíblico para ajudar na fé? O apóstolo Paulo, ele diz que é para suportar e não julgar. Não dizer que é joio. Ele diz que é para suportar. Suportar é diferente de tolerar. Às vezes pensamos, está tão enjoadinho, está tão problemáticozinho, mas vamos tolerar. Suportar não é tolerar, é ajudar, é acolher, é levantar, é abraçar, orar junto, é apoiar, é segurar no momento que estiver caindo. Isso é suportar o mais frágil na fé. Será que nós temos o mesmo desejo de Deus? Será que nós temos a capacidade de sermos imitadores do apóstolo Paulo? Ele diz assim como ele é de Cristo Jesus. Jesus foi insultado, discriminado, injuriado. Durante todo o seu ministério terreno, zoaram Jesus, mas ele suportou tudo calado, sem revidar. Claro que ele refutava os erros, as heresias,
mas não apontava a pessoa, não julgava a pessoa. Ele suportou calado. E nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Cristo. Suportar os mais fracos. Não devemos olhar mais para nós. Porque Jesus, ele não olhou para si, mas ele olhou para mim, ele olhou para você. São tão fraquinhos. São até meus inimigos, porque é isso que nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas ele nos suportou. De que forma? Se entregando por nós. Para que hoje pudéssemos sermos amigos de Cristo. Igreja coesa. Isso só acontece quando nós aprendemos, seguimos a orientação bíblica, inclusive de suportar os mais fracos. Porque com relação ao joio, for até o Senhor daquela lavoura e perguntar: o Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos todos os joios, deixar tudo limpinho? O Senhor foi e olhou para ele e disse assim para eles: não faça isso. Eles estão em crescimento. Deixa crescer junto. Porque quando crescer, quando o trigo estiver no ponto da colheita, os ceifeiros vão lá arrancar. Depois que estiver arrancado, faz a separação, amarra os molhos do joio e leva para queimar. E fazer o que, Senhor, com o trigo? Leva com todo carinho e guarda no meu celeiro. Sabe, nós aprendemos também que em uma lavoura, a árvore que não produz fruto, ela deve ser cortada e lançada no fogo para queimar. Quando nós somos trigos, nós temos o fervor de Deus. Nós temos o desejo, nós temos sede de Deus. Nós temos o prazer de adorar ao Senhor nosso Deus. A alegria de estarmos juntos, aliançados em comunhão, de estarmos alinhados com o céu e também com a terra, porque a igreja do Senhor, ela milita na terra. Nós temos o prazer de testemunhar de Cristo Jesus, como Ele nos ordenou, para sermos suas testemunhas. Em todos os lugares. O trigo, ele não escandaliza o Evangelho de Cristo Jesus, porque ele produz fruto. Em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. O fruto que é produzido em nós. O fruto do Espírito, ele é produzido na vida de quem realmente tem uma aliança com Cristo, que vive no centro da vontade de Deus. Como que o trigo, ele
pode ser conhecido pela visão do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, segundo está registrado em Gálatas, ele tem 9 dons. Não sei se eu lembro todos eles agora de cor, mas eu sei que ele é amor, paz, bondade, fé. Então, se o fruto do Espírito, aquilo que nós, o Espírito Santo, ele produz em nós por sermos trigo, ele vai nos capacitar a tolerar os mais fracos. Porque se o Espírito Santo produz o fruto em nós, e o primeiro da lista é o amor, é tudo que nós precisamos para suportar. Porque sem o amor nós não toleramos, sem o amor nós não ajudamos, sem o amor não somos capazes de chamar alguém, de falar, encosta aqui no meu ombro, pode chorar, desabafa, depois eu converso com você. Precisa desse, precisa da fé. A fé para permanecer, para não ser arrancado. Só permanecemos através da fé que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Não estamos falando de uma fé natural, uma fé que é fruto do Espírito. Através dessa fé, vamos romper as dificuldades e vamos permanecer plantado na terra onde a semente foi semeada, até que chegue o tempo de vir os ceifeiros, colher e levar para o Senhor. Quem são esses ceifeiros? Quem são eles? Quem vai fazer essa colheita? Quem está designado pelo Senhor na seara para fazer esse trabalho, essa colheita e levar para o seu celeiro? Sabe o que quer dizer celeiro? O celeiro é lugar de proteção, o celeiro é lugar seguro, onde o trigo estará protegido da chuva, do sol, do ladrão. Ali no celeiro não haverá mais roubo. Ali no celeiro o inimigo não vai mais entrar tentando danificar, porque lá estará seguro o celeiro do Senhor. Esses ceifeiros são os anjos do Senhor. De um futuro, eu creio, bem próximo, receberão ordens de Deus para sair aos 4 cantos da terra no tempo da colheita, separando o justo dos injustos. E quando ele diz que quando os ceifeiros arrancaram o trigo na época da colheita, o trigo será guardado, porque o trigo não é somente palha, ele tem o seu fruto. Não é a palha que vai ser guardada, é o fruto produzido pelo trigo. Mas o joio, ele não tem nada, ele é seco, ele é vazio. O joio é vazio.
ele não tem absolutamente nada. E nada para Deus não presta. Por isso, os ceifeiros amarrarão seus molhos e lançarão no fogo. O que Jesus falou? Quando ele fala de pessoas tiveram até dons, mas não tinha compromisso com ele, não tinha temor de Deus, tinha dons, parecia com o crente, era joio parecido com o trigo. O joio parece muito com o trigo, só depois que cresce, na hora de ver os frutos, é que vai saber quem é quem. E Jesus não conta sobre pessoas que têm esses dons, parecidíssimo com o crente. E vai dizer para ele assim, porque ninguém engana o Senhor. Pode enganar a mim, enganar a você, mas ninguém engana a nós. E ele vai dizer assim, apartai de mim, maldito. Eu não vos conheço. Mas Senhor, em seu nome profetizei, expulsei demônio, preguei tanto, eu até enchi a igreja, mas eu não te conheço, você não tem fruto. Apartai de mim, apartai de mim. E qual é o lugar que vai ser colocado? É no celeiro de Deus? Não. No lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. É lamentável, mas essa é a verdade. Não testemunhar de Cristo, não adorar a Deus, não seguir o conselho que o Senhor nos dá através da Bíblia. No dia da colheita virão os anjos, são os ceifeiros do Senhor. Amarrarão os molhos, lançarão aqueles que não têm compromisso com o Senhor no lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. A vontade de Deus é que todos sejam tribos, porque existe um celeiro preparado, um celeiro com capacidade para abrigar todos os tribos. O reino de Deus, ele tem lugar para todos. Deus não tem nenhuma dificuldade de amparar ninguém, de acolher ninguém. Mas é preciso produzir fruto. Sem fruto para apresentar ao Senhor, não pode chegar ao reino. Às vezes, as pessoas querem servir a Deus, mas não querem passar pelo processo de transformação, da renovação da mente. Então elas acabam trazendo do mundo alguma mágoa e não se liberta dessa mágoa, trazendo consigo uma sede de vingança e não se liberta dessa sede maligna, dessa vingança. A terra dela fica uma terra infértil. Semente boa não é lançada em terra infrutífera. Semente tem que ser boa. Eu lembro da trajetória da vida do jovem José, vendido pelos seus irmãos, injustiçado na casa de Potifar, foi para o calabouço, mas servindo a Deus, injustiçado, mas fiel a Deus. Quando seus irmãos foram lá no período que precisava de ajuda,
tentou colocar os irmãos à prova, mas o seu coração é na terra do mar. Ele chorou quando viu seus irmãos e não teve nenhum sentimento de ódio, não quis se vingar de nenhum deles. Entendeu? Tudo isso é provisão de Deus. Passei pelo processo por vontade do Senhor. Se você tem passado pelo processo, se alguém te magoou, se alguém te pisou, Deus usou isso como processo para transformar a sua vida, para renovar a sua vida, para te edificar, para a honra e glória do nome dele. O velho Jacó, quando estava prestes a partir, chama seus filhos para abençoar os seus filhos. E olha a bênção que ele liberou para a vida de José. A mais excelente. Foi a mais excelente. José, você é um ramo frutífero. Ramo frutífero plantado junto à fonte. Ramo que corre por cima do mundo. Está sempre por cima. José nunca baixou a cabeça. Nunca se lamentou. Nunca se revoltou. Ele entendia que tudo que estava acontecendo com ele não passava de uma aprovação. E quando eu entendo que o que está acontecendo comigo é uma aprovação de Deus, eu não deixo de adorar ao Senhor. Aleluia. Glória. Deixar de adorar ao Senhor é não produzir fruto. Porque a adoração é um fruto. E nós precisamos oferecer o fruto da adoração ao Senhor do Senhor. Oferecer a Ele. Precisamos ter uns frutos de qualidade para oferecer ao Senhor nosso Deus. Amém. José, ramo frutífero, nunca deixou de produzir o seu fruto. Verdadeiro trigo. Ele não deixou que a maldade dos irmãos, o mal que maquinaram sobre a vida dele, ele não deixou que envenenasse a lavoura dele. Ele não permitiu que o seu coração fosse envenenado para matar tudo de bom que Deus havia semeado no seu coração. Ele não permitiu, trancou a porta para o mal e deixou ela aberta para o Senhor Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós. Que fechamos a porta para o mal e abramos a porta e deixemos ela aberta para Deus continuar regando a nossa terra, porque nós temos muito mais fruto para produzir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?
Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, em fé. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Graças a Deus. Estamos chegando no término dessa reunião. Vamos orar e vamos continuar o nosso culto em nossas casas. Não podemos parar de cultuar o Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, no nome de Jesus. Agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor nos concedeu nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos, para que nós pudéssemos, ó Deus, aqui neste lugar, proclamar o teu santo Senhor. Vamos continuar proclamando em nossas casas, testemunhando para os nossos vizinhos, em todos os lugares, e que o Senhor nos conceda no final de noite o sonho tranquilo, e que a semana que começou no dia dessa noite seja uma semana de vitória, de bênção, que portas sejam abertas em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos que aguardam ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus.
Amém. Amém.